Parabéns por terem decidido vir aqui hoje, em atendimento aos orientadores espirituais que todos nós temos. Mesmo os que não acreditam em Deus, têm orientadores espirituais trabalhando por eles. Mas a verdade é que nós vimos até uma casa de oração, cada um portando as suas dificuldades. Não se iluda com a atitude risonha, com a aparente boa disposição das pessoas, porque todo mundo é educado, né? A gente fala boa noite, a gente sabe cumprimentar as pessoas, mas a verdade é que todo mundo tem um perrengue para passar, não é? Tem uma frase de Caetano que ele fala que de perto ninguém é normal. Então todo mundo tem lá a sua questão. Senão não estaríamos na escola. Ou, dito de outra forma, os espíritos falaram para Kardec que a Terra é um hospital. Então no hospital, meu amigo, só tem duas alternativas. Ou você é trabalhador da saúde, promovendo a saúde, ou você é paciente. A única alternativa para você não passar por problemas muito sérios aqui na Terra é se você estiver na condição de missionário. E mesmo assim, pelo que a gente viu dos missionários, eles tiveram vida fácil. Então, todos vamos ter problemas na Terra. A Terra é chamada nesse estágio de provas e expiações. E o que há em comum entre provas e expiações é a dor. Ou seja, estamos no mesmo barco, no mesmo barco. E a gente vem até Deus em qualquer denominação, uma casa católica, evangélica, budista, de Umbanda, buscando o quê? Buscando solução. A gente quer encontrar solução para os nossos problemas. Ou tem alguém aqui que quer continuar tendo problema bastante, veio pedir mais problema? Alguém veio pedir mais problema? É claro que não. E a gente precisa entender o que é a solução, aonde está a solução. Muitos vêm aqui perguntando: será que eu estou fazendo as coisas certas? O que é que eu deveria fazer na situação que eu estou vivendo? A respeito disso, tem uma passagem muito interessante nos Evangelhos que pode ajudar a gente nessa reflexão. Fala que um fariseu, que era um partido, vamos dizer assim, um grupo social, uma tribo de Jerusalém, que era separada em 12 tribos, uma das tribos eram os fariseus, e eles se achavam realmente uma classe espiritualmente superior, especialmente em relação aos publicanos, que eram mal considerados, inclusive por serem cobradores de impostos. Você acha que era muito popular, cobrador de impostos? E o fariseu veio até o templo e se pôs a orar. Ambos se puseram a orar. O fariseu orava assim: graças te dou, meu Pai, por fazer as minhas obrigações, cumprir as minhas obrigações, por atuar regularmente, por vir até o culto e fazer tudo que me é prescrito, sacrifícios, etc. E não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. O outro publicano rezava assim: Pai, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu errei muito, mas estou aqui submetendo-me à tua vontade. Pergunta Jesus depois aos discípulos, após falar essa passagem: qual dos dois saiu justificado do templo? O que é justificado?
Justificado é uma palavra que hoje em dia é daquelas palavras que tem na Bíblia e que era usada ali e as pessoas se entendiam, mas passa um tempo, a gente perde um pouco a noção, como escândalo, etc. Justificado, para quem fez datilografia, fala a verdade, estágio evidente de experiência. Quem fez datilografia sabe que a gente tinha que justificar o texto, não é verdade? Justificar o texto é você fazer alinhar, fazer uma margem esquerda e direita também, justificar o texto. Fazer uma margem correta, alinhar todas as linhas numa mesma direção, no mesmo ponto, era uma questão de padrão estético. Justificar, a palavra na Bíblia quer dizer ajustar-se, quer dizer a correção da pessoa perante Deus, perante a justiça, perante a luz. E aí pergunta Jesus, qual dos dois saiu alinhado, saiu justo, correto perante Deus? Aquele que se postou como fariseu, louvando as suas qualidades, ou o publicano que compareceu perante Deus reconhecendo os seus problemas, os seus defeitos? Nós todos nos preocupamos muito com o que fazer. Essa é a nossa pergunta. Eu tenho o problema A, B e C e quero saber o que fazer. Jesus nos diz que tão importante quanto o que fazer é como fazer. Com que atitude você faz as coisas que você faz. Porque as mesmas palavras ditas com o orgulho do fariseu ou com a humildade do publicano vão ter efeitos completamente diferentes. Às vezes você percebe que numa família, duas pessoas falam com uma criança e falam a mesma coisa, uma é obedecida, a outra não é. Na vida toda é assim. A gente se preocupa com as palavras, com os nossos atos, quando na verdade o que mais abre os nossos caminhos, o que mais encaminha soluções, o que mais angaria simpatia, obediência, cooperação é a atitude. Atitude. Quem nunca teve um chefe que gostava de humilhar subordinados? Esse chefe, quando precisava de uma cooperação especial, ele não conseguia. Enquanto que às vezes um colega de trabalho que ajudava, que apoiava, precisava de uma ajuda, ele já consegue. Mesmo sem ter o cargo de chefia, ele manda mais pela liderança do que o chefe pelo tacão. É muito típico isso. O que acontece conosco, com as nossas vidas, como fazer, como alcançar a solução dos nossos problemas, superando esse nosso dilema de o que fazer, para atingir o como fazer, com que atitude você vai para os seus problemas. Muito conhecida aquela passagem do copo pela metade, que duas pessoas olham o mesmo copo e um diz que ele está meio cheio e a outra fala que ele está meio vazio. Quem está certo? Os dois. Mas o ponto de vista que você olha para a vida define a tua capacidade de solução dos problemas. Simples assim. Muitos de nós, eu digo que a maioria de nós acreditamos na existência do mal na Terra. Não é verdade? A gente assiste um jornal, ouve qualquer coisa, a gente tem certeza que existe um mal na Terra. E a humanidade desenvolveu teorias para explicar o mal. Essas teorias, parte delas, das pessoas respondem que o mal existe na Terra por obra do demônio. O demônio é o agente de todo o mal. Tem outras pessoas, especialmente os cientistas, os materialistas, os céticos que não acreditam em Deus, falam que é pelo acaso.
É o acaso, aconteceu porque deu azar. Muitos de nós, com boa dose de razão, falamos que o mal é obra dos homens, que isso não é obra de Deus. Mas vamos concordar, se Deus é bom e todo-poderoso e permite que as coisas ruins aconteçam, ou Ele não é bom, ou Ele não é todo-poderoso. Por que Deus permite o tal do mal na terra? Vocês já pensaram a respeito disso? Como resolver esse dilema? Acreditando nas duas coisas, em Deus e no mal, a gente boicota a solução dos nossos problemas. E mais do que isso, acreditando na nossa própria incapacidade, na nossa própria maldade. Porque quando uma pessoa se acha culpada, o que a gente acha que deve acontecer com quem é culpado? Tem que ser castigado, tem que ser punido. E se você acha que você mesmo é culpado, o que você vai dar para si mesmo? O que você vai franquear para a sua vida? O que você vai abrir e vai buscar de luz? Se você acha que você é culpado e você tem essa certeza, quem é culpado precisa ser castigado. A pessoa acha que não merece ser feliz. Você já teve alguma iniciativa na tua vida que você começou a fazer e vem uma vozinha, você não sabe de onde, que falar não vai dar certo? Já teve isso? Outra falava, você não é capaz, você não merece. É muito comum o fenômeno psicológico do auto-boicote. Sabe de onde vem o auto-boicote? Primeiro, da consciência do erro. Então a pessoa, pelos erros dessa vida ou de outra, ele traz na mente dele um sentimento de culpa, que às vezes não é com todo mundo, mas com determinada pessoa, aquela pessoa se desmancha de culpa, porque acha que ela não merece, porque o subconsciente da pessoa, onde estão depositadas todas as memórias de outras vidas, a acusa, sem que ela saiba como, que ela pisou na bola. E aí vem a segunda ideia, que é essa que a gente já repetiu: quem pisou na bola tem que ser punido. E aí ela mesma se prende como um cachorro na corda, amarrado na árvore, que acha até que é livre, mas quando chega no limite da corda, para. A culpa enche os consultórios médicos, psiquiátricos e psicológicos. E alguém pode perguntar, mas não é necessária a culpa? Sem a noção de culpa, a gente vai crescer, a gente vai se arrumar? A culpa é necessária. E eu pergunto para vocês, o que a culpa tem feito com a humanidade? Porque o sistema todo policial, do promotor, do juiz e do carcereiro, todo ele é montado em cima disso, desse pressuposto de que quem errou tem que ser punido. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui acredita que a penitenciária é um lugar de recuperação de almas? A pessoa sai de lá regenerada, recuperada? Se sair melhor é porque ela conseguiu pensar, ou até pela ação de alguns dos raros voluntários que vão até uma penitenciária. Mas o sistema em si não recupera. E assim é pra gente também. Deus não quer a punição de ninguém. E com que autoridade a gente pode falar isso? Uma mãe que sabe que o seu filho errou, quer que ele sofra ou quer que ele mude? Se o amor de mãe, se o amor de pai aqui da terra não querem que ele sofra, mas quer que o filho mude, e o amor de Deus vai ser pior do que o nosso? Deus quer que a gente mude de posição, porque afinal de contas, sofrer e não mudar é se condenar a sofrer de novo.
o interesse de Deus, a intenção de Deus com relação a todos aqueles que erraram, pode ter certeza, é a regeneração interior, é a mudança interior. Com que autoridade eu falo isso? Com a autoridade de João, que disse a melhor definição de Deus que existe em todos os textos sagrados, na minha opinião. Deus é amor. Deus é amor. A culpa, o sistema vigilância, acusação, julgamento e culpa, ele é todo dos homens. Tanto é que desde Moisés se fala o mandamento mais difícil de todos. Qual é? Não, o mandamento mais difícil que tem é não julgarás. Quem acha que consegue passar 1 hora dormindo? Não vale. 1 hora acordado sem julgar as pessoas. A pessoa chega aqui, encontrou uma conhecida que não via há muito tempo, digamos assim, mais fofinha, já começa a falar. Conforme a roupa, nossa, está se achando, olha a roupa que ela veio, não é verdade? A gente o tempo todo está julgando, e o pior é que a gente o tempo todo está se julgando também, se condenando também, se aprisionando e se punindo também. E como nas penitenciárias, a punição, o julgamento não melhora ninguém. O que então Deus quer de nós? Qual é a alternativa para esse sistema que nós temos montado até agora? Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, é autora de uma série de livros psicológicos que trouxeram para a Terra a psicologia transpessoal. E ela propõe uma nova ferramenta para lidar com os erros. Ela fala para a gente trocar a vigilância pela observação, trocar a acusação pela distinção dos erros. É fundamental que a gente distingua os erros e as suas consequências. Mas para que distinguir os erros? Para ser acusado e punido? Nós já vimos, não melhora ninguém. Não, nós precisamos distinguir os erros para fazer diferente, para nos estimular a fazer diferente, como um alcoólatra que muitas vezes precisa do vexame para conseguir ter a certeza fundamental do tratamento. Qual é a certeza fundamental do tratamento do alcoólatra? Eu tenho um problema. Enquanto ele não tiver certeza que tem um problema, ele não vai melhorar nunca. Eu bebo socialmente, eu paro a hora que eu quiser, nunca foi problema para mim, então ele não vai ter cura. Parabéns para todos nós que somos alcoólatras no primeiro passo dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Nós temos um problema. A novidade para nós problemáticos é que o problema que a gente tem é só um problema aparente, porque ele na verdade é a nossa solução. Essa é a mudança de ponto de vista que faz você passar a cooperar com o tratamento. A sua doença, a doença física de cada um de nós aqui, de toda a humanidade, ela é consequência de uma desarmonia espiritual. Mágoas, culpas, rancores, preconceitos, medos, tudo isso envenena a alma, envenena o corpo espiritual, a tal ponto que a gente acaba somatizando nessa vida mesmo. A quantidade de doenças psicossomáticas que vem de pessoas mal-humoradas, de pessoas amargas, de pessoas que acusam os outros e que acusam a si mesmos, pela mágoa, pela culpa, por toda essa carga de lixo que a gente produz e acumula, é muito grande. A própria medicina mais tradicional já reconhece isso. Agora você imagina ao longo de muitas vidas, quanta culpa a gente acumula, quanta mágoa a gente acumula. E principalmente, como nós vamos fazer para nos curar? Essa é a nossa grande pergunta. Como fazer para nos curar? Para ajudar a gente a se
a perceber o nosso problema e a nossa solução, sabe o que Deus fez? Na reencarnação, Ele pegou as pessoas com problemas parecidos, gerados uns pelos outros, e colocou tudo numa instituição fantástica chamada família. A família é uma sala de espelhos. A cada vez que você para na família e começa a acusar alguém, a cunhada, a sogra, aquele primo, irmão, mágoa de pai e mãe. Quem não tem mágoa de pai e mãe? Todos os irmãos acham que os pais amavam mais o outro, gostavam mais, não, preferência do outro, todos eles. A sala de espelhos que é a família é feita para um refletir o outro, para a gente se olhar no problema do outro. Então, ao invés de você brigar e acusar, brigar e julgar, brigar e condenar o outro, você é convidado a uma nova atitude, inspirado em Joana de Ângeles. Alberto Almeida, psiquiatra espírita, grande palestrante, ele fala que nos grupos terapêuticos que ele faz parte, sempre surge gente se queixando. Vocês se queixam de alguma coisa? Tem gente que se queixa aqui de alguma coisa? E a pessoa vem, não, porque do que a gente se queixa? Faz de tudo. Gente, é governo, é partido político. Quem é vermelho se queixa do verde, quem é verde se queixa do vermelho. Não tem jeito. A gente se queixa do vizinho de cima que faz barulho pra gente, esquecendo que a gente é vizinho de cima de alguém e que também faz barulho para os outros. A gente se queixa de tudo, porque tá quente, porque tá frio. Nossa, nós estamos em dezembro, esse tempo não esquenta. Daqui a pouco esquenta, meu Deus, ninguém aguenta também. De tudo a gente se queixa. E Alberto Almeida descobriu uma maneira de confrontar as pessoas. A pessoa vem, se queixa, se queixa, se queixa. E ele, na minha opinião, inspirado por Jesus, ele fala assim: doeu? É teu. Olha que paulada, na canela. Na canela. Doeu? É teu. Sabe por que eu falo que é inspirado em Jesus? Tem uma passagem que Pedro é o nosso representante no Evangelho, fala a verdade. Ele é nós na vida, né? Tem uma passagem que Pedro chega para Jesus e começa a falar mal dos discípulos. E vai um por um, detonando. Não, fulano é pá. Cicrano é pá. E Jesus olhando para ele assim. E ele vai. E outro. Mas não sobrava um. Quando finalmente ele tinha desaguado toda a crítica dele e ele conseguiu parar, Jesus olhou para ele assim e falou: segue-me tu. Não é interessante isso? A gente tem crítica para tudo, para todo mundo, se queixa de todo mundo. E nós? Estamos bem na vida? Nós somos isso tudo? A gente se queixa da corrupção. Vocês ouviram falar que tem país com corrupção? Mas o brasileiro não é o povo do jeitinho? Não adora dar jeitinho em tudo, da gambiarra, do jeitinho de chamar o fiscal para o lado, para dar uma conversada? Quem somos nós para fazer tanta acusação a todo mundo? Quem? Que temos lição de moral para dar para todo mundo. Será que nós temos mesmo essa capacidade? Naquela passagem inesquecível, Jesus falou assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como é que fica o nosso criticismo, a nossa revolta, a nossa queixa? Será que nós estamos sem pecado? Naquela passagem diz, depois falar isso com a moral de Jesus, porque se fosse nós, eles apedrejavam a gente, né? Era mulher, adúltera e nós também. Mas com a moral de Jesus, um por um começou a abrir mão da sua pedra. Imagina o que seria o mundo, a internet, a política brasileira e a tua família
o teu casamento, as tuas amizades, o teu local de trabalho, se as pessoas, ao invés de viver com pedras para atirar no outro, perguntassem a respeito da sua própria estatura espiritual, da sua própria transformação? Como estaria o mundo se os partidos, ao invés de acusarem-se uns aos outros, falassem: o que eu posso fazer pelo Brasil? Se os membros de uma família fizessem a mesma coisa, ao invés de um buscar os defeitos do outro, buscassem: o que eu posso fazer? Acho que foi Kennedy que fez essa frase, falando: não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo país. Tem muita gente fazendo isso? O que vocês acham? Você conhece alguém que esteja fazendo isso? Nem no espelho de casa nós estamos fazendo. A gente adora justificar os nossos atos porque, eu não faço, mas também ninguém faz. Não é isso? Se eu não fizer, o outro vai fazer. E a gente vai se nivelando por baixo. Ao contrário de tudo isso, Deus nos chama à responsabilidade, nos chama à transformação, nos chama a pensarmos, a refletirmos sobre nós, olhando os problemas dos outros. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus. Os nossos parentes são espelhos. A cada vez que você fizer menção de atacar alguém, de criticar alguém, você precisa perguntar: e eu? Como estou? Aí você começa a se transformar, começa a atender, começa a entender o projeto pedagógico de Deus. Será que está na hora? Ou vamos continuar se queixando? Porque a pessoa que se queixa do outro se coloca numa arapuca. Qual é a arapuca do queixoso? Ora, os meus problemas têm origem nos outros. Eu não mudo a atitude dos outros. Eu não mudo os meus problemas. Eu não mudo a minha vida. E assim estamos todos paralíticos. Outra passagem inesquecível dos evangelhos é quando um paralítico se apresenta para Jesus. Ele olha para o paralítico e fala assim: levanta-te e anda. Como a gente falava para os nossos filhinhos e para os nossos netos também, cada vez que eles tentando andar, caem. O que a gente faz com eles? Humilha? Condena? Fala que nunca mais eles vão andar, que eles são os incapazes? A gente, em outras palavras, fala para eles o quê? Levanta-te e anda. Só não falamos assim bonito porque Jesus é Jesus. Mas no final das contas é isso. O amor está falando para nós: parem de acusar os outros, parem de se queixar. A revolta paralisa. Lembra daquela passagem da esposa de Ló? Em que é orientada a ela: não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. E ela vai lá e olha. Como nos libertar do passado? Como nos libertar da fonte dos problemas, das nossas desarmonias? Parando de brigar com a vida. Ao invés de brigar com a vida, eu passo a fazer uma pergunta libertadora. Qual é essa pergunta? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Esse é o convite dessa noite. Todos os que sofremos, todos os que nos sentimos desafiados pelos problemas, podemos perguntar para os problemas, mas na verdade perguntar para o nosso anjo de guarda, um espírito protetor que está conosco do berço ao túmulo. Pergunte no seu melhor momento, aquele depois da oração, onde você ainda meio sonolento, mas ainda com consciência, você pode conversar com o seu grande amor chamado anjo de guarda. Pede para ele assim: eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo tal coisa. O que Deus está querendo me dizer com isso?
Se a gente fizer isso com a corrupção, vai aprender. Aprenda você a ser honesto. Ou como disse Jesus, segue-me tu. A gente se queixa de tudo que acontece à nossa volta. E Jesus está dizendo o que para a gente? Segue-me tu. Busca você as suas próprias questões. Reharmonize-se. Busque você melhorar. Ou como disse Mahatma Gandhi, faça em você a mudança que você propõe para o mundo. O que você acha dessa frase? O que você acha dessa ideia? Para nós que nos queixamos de tanta coisa, faça você. Ah, mas eu não sou presidente da república, estou me queixando do presidente. Ok. Faça dentro da área de atuação que a vida lhe deu, que Deus lhe deu. Qual é a tua área de atuação? Família, as amizades, a vizinhança. Ah, mas eu não posso fazer nada. Opa! Como assim você não pode fazer nada? Nós temos fabulosas forças agindo nas nossas vidas. O que acontece é que nós desprezamos essas forças. A oração é uma delas. Ciência, filosofia e religião convergem para entender a força do pensamento. Mas a cada vez que nós nos direcionarmos à oração, que nós nos dirigimos a Deus com exigências, nós vamos ter um tipo de resposta. Quando a gente se dirigir com humildade, a gente vai ter outro tipo de resposta. Alguém pode falar, ah, mas tem líderes espirituais falando que a gente tem que exigir de Deus. Exigir uma casa, exigir um carro, não tem? Vocês já pegaram isso na televisão? Pois Jesus disse para a gente rezar assim, ó: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que fazer a nossa parte, sem dúvida. Feita a nossa parte, compreender e aceitar o que Deus está querendo para a gente. Naquela oração maravilhosa que eu tomo como filosofia de vida e ofereço para vocês para uma reflexão maior, para encerrar os nossos trabalhos. Deus, dai-me coragem para mudar tudo que só eu posso mudar. Entre parênteses, a minha atitude, a minha maneira de ver o mundo, a minha confiança, a minha parceria e fé em Deus. Dá-me paciência para aceitar o que eu não posso mudar. E o que é que eu não posso mudar? A atitude do outro, a vida do outro, os problemas do outro. A gente pode inspirar, pode colaborar, mas a solução é sempre do outro. E sabedoria para estabelecer a diferença. Uma filosofia de vida. Sejamos solidários com todos à nossa volta, mas compreendamos que o papel da solução dos problemas é de cada um. E façamos a nossa parte. Não com grandes atos, porque Deus não nos deu a caneta do presidente da república, não nos deu o dinheiro do empresário, não nos deu a fama de um cantor famoso que tem todos os microfones para falar. Deus nos deu poderes enormes junto à nossa família, junto aos nossos amigos, junto à nossa comunidade. Usemos o poder do bom pensamento, do bom sentimento, das boas palavras e das boas ações. Quando a gente estiver fazendo isso, a gente certamente vai se melhorar, aceitando o que a vida traz, e dar a nossa colaboração para a melhoria da nossa família, da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo. Muito boa noite a todos, muito obrigado.